Olá, saudações, bem-vindos à oficina de astronomia número 443, sempre para KC Produções, qualidade desde 1992, com patrocínio da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e vou estar com vocês mais uma vez hoje. Eu queria, inicialmente, antes de passar para o nosso assunto principal, fazer o anúncio do lançamento da edição 2020 do Anuário Astronômico Catarinense, de autoria do nosso colega Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, em Santa Catarina. Excelente anuário, indispensável a qualquer um interessado pela observação do céu no ano novo que vem vindo por aí. Apesar do nome catarinense, o anuário possui informações válidas para todo o Brasil. Recomendamos fortemente que vocês adquiram um exemplar do Anuário Catarinense de Astronomia 2020, quinto ano consecutivo de publicação. Você deve mandar um e-mail para o endereço costeira1@yahoo.com. Repetindo, costeira1@yahoo.com, solicitando o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense para 2020. Queremos também apresentar aqui os dois calendários, publicações oficiais da rede Ômega Centauri para o ano 2020. Uma versão é a versão astronômica, que eu tenho aqui na minha mão esquerda, e a versão atmosfera, aqui na minha mão direita. São anuários produzidos com imagens, no caso da versão atmosfera, com imagens produzidas aqui, obtidas por este humilde professor que vos fala, e aqui na versão astronômica fazemos uma situação da civilização humana no universo. Começa em janeiro com o multiverso e termina lá em dezembro na Terra, mostrando um anfíbio, um sapinho abrigado na sua toca no meio de um gramado. Você pode adquirir cada uma dessas edições em formato PDF, receber via e-mail, por apenas R$10 cada um. Ou, se preferir adquirir as duas, R$15. R$10 cada um ou R$15 os dois calendários. Entre lá no site www.redeomegacentauri.org e saiba como fazer a aquisição. Esses calendários você pode instalar na área de trabalho do seu computador, pode usar como se fosse um protetor de tela, pode também imprimir, como a gente fez aqui, e pendurar na parede ou deixar em cima da sua mesa de trabalho, etc. Colabore com esta iniciativa da rede Ômega Centauri. Bem, meus amigos e minhas amigas, hoje o nosso assunto também é uma publicação da rede Ômega Centauri. Para falar a verdade, a primeira publicação oficial da rede Ômega Centauri, lançada agora no inverno do ano de 2019, um atlas pessoal de nuvens e ótica atmosférica. Autoria também deste humilde palestrante, que é já um fascinado de muitos e muitos anos, além de astronomia, também por meteorologia e fenômenos atmosféricos. Esta obra foi publicada sob os auspícios da rede Ômega Centauri em duas línguas, em português e em inglês. E ela representa a concretização de um sonho muito antigo que nós tínhamos, retratar a fenomenologia extremamente rica da atmosfera terrestre e, ao mesmo tempo, incentivar a observação desses aspectos por parte do maior número possível de pessoas. A maioria das pessoas, inclusive, olha para o céu e não se dá conta da imensa variedade de fenômenos que existem e que nós procuramos abordar, ainda que em caráter introdutório, nesse atlas, que reúne
quase 2.000 imagens obtidas aqui no estado do Rio Grande do Sul e em diferentes partes do mundo, inclusive. É um trabalho que abrange o âmbito de nuvens e da ótica da atmosfera, propriamente dito. É um trabalho interdisciplinar, cobre as áreas de física, astronomia e meteorologia. Então, pessoas que têm interesse por algum desses campos, ou por todos eles, recomendamos a aquisição desse trabalho. Foi dada ênfase no aspecto visual. O Atlas, propriamente dito, contém 1.840 imagens, acompanhadas de legendas explicativas, e não foi descuidada a fundamentação teórica, porque anexo ao Atlas vocês vão encontrar 10 capítulos de textos de apoio, num total de 167 páginas, fartamente ilustradas, e além disso temos ainda meia dúzia de apêndices extremamente úteis. O objetivo é instruir o leitor, num primeiro momento, e capacitá-lo para compreender o que se vê na atmosfera e também o que se mostra nessas imagens que fazem parte do Atlas. Como eu disse, é uma obra bilíngue, escrita em inglês e português, obra inédita no Brasil, não existe nenhum trabalho similar a esse no Brasil. 99,9% das imagens que vocês vão encontrar nesse Atlas digital foram obtidas pelo autor, e é um trabalho feito em conformidade com a nova classificação internacional de nuvens, que foi aprovada em março de 2017 pela Organização Meteorológica Mundial. Para quem não sabe, existe uma classificação oficial para nuvens, são cerca de 100 variedades diferentes, e tudo isso é regulamentado por este organismo vinculado à Organização das Nações Unidas, que se chama Organização Meteorológica Mundial. A apresentação do trabalho é em pendrive, são 75 arquivos em formato PDF, ocupando cerca de 0,5 gigabytes. A estrutura básica, quando você recebe o pendrive e abre ele no seu computador, é essa aqui. Você vai encontrar 4 pastas. Uma pasta contém o prólogo do trabalho, depois vem a pasta de textos de suporte, o Atlas propriamente dito e os apêndices. Então são 4 pastas, aí você vai entrando em cada uma dessas pastas e vai abrindo outras e outras e outras, né? Elas vão se ramificando, mas todo o material está criteriosamente organizado. Por exemplo, na pasta prólogo, nós encontramos uma breve biografia do autor e a introdução com informações técnicas, inclusive das câmeras que foram utilizadas para a obtenção das imagens que compõem este Atlas. Ali tem também índice, agradecimentos, etc. Os textos de suporte formam uma pasta separada e eles têm essa temática aqui. São 10 capítulos. O primeiro deles é sobre a classificação internacional de nuvens. Depois temos um capítulo sobre nuvens estratosféricas e mesosféricas. Um capítulo sobre arco-íris e suas variações. Não sei se vocês sabem, mas arco-íris não é só aquele arco multicolorido que a gente vê no céu em dias de chuva, quando também aparece o sol simultaneamente. Tem enormes variações envolvendo a fenomenologia dos arco-íris e nós abordamos isso nesse texto. Tem um capítulo sobre fenômenos de halos. Cadê eu vou pegar o meu PowerPointer aqui. Tem um capítulo sobre fenômenos de halos, que também representam outra fenomenologia extraordinariamente rica. Muitas vezes as pessoas veem um halo, um anel colorido em torno do Sol ou da Lua e confundem isto com arco-íris. Na realidade não é um arco-íris, é um halo, mas os halos são apenas os membros mais conhecidos de uma família de fenômenos vastíssima, da qual não se conhecem inclusive todos os membros até hoje. Esse é um detalhe interessante.
Temos um capítulo também sobre fenômenos crepusculares e fenômenos de sol baixo, quando o sol aparece próximo da linha do horizonte, no início ou fim do dia. Um capítulo sobre efeitos atmosféricos produzidos por vulcões. Outro capítulo sobre coroas, glórias e nuvens iridescentes, que são fenômenos que às vezes também são confundidos com arco-íris, e não são, não tem parentesco. Um capítulo sobre a fenomenologia extraordinariamente rica das tempestades. Um capítulo sobre um efeito muito curioso, conhecido na literatura como a ilusão da Lua. Quando você vê a Lua, principalmente a Lua cheia, mas pode ser em qualquer fase, ou quando você vê o Sol próximo do horizonte, parece que eles ficam maiores, né? Esse fenômeno é um fenômeno ilusório, tanto que se você tirar uma foto quando a Lua ou o Sol estão bem próximos do horizonte e aparentemente enormes, e tirar uma foto quando eles estão altos no céu e comparar as duas, o tamanho da imagem vai ser o mesmo. Então, isso é um efeito ligado a como o cérebro interpreta o tamanho aparente de objetos, conhecido na literatura como a ilusão da Lua, embora ocorra também com o Sol e com outros objetos, né? E um capítulo sobre poluição luminosa, onde também se acrescentou uma introdução divulgada pela Associação Internacional do Céu Escuro, que é o principal órgão que luta a nível mundial contra o problema da contaminação do céu por luzes parasitas, problema que se conhece como poluição luminosa, e que, entre outras desvantagens, afeta, né, as observações astronômicas, porque ofusca as estrelas, clareia o céu, mas não é só isso não, tem problemas de desperdício de energia, etc, etc. Bom, esse então um sumário a respeito dos textos de apoio que acompanham esse Atlas Digital. Como eu disse, esses textos aí estão desenvolvidos num total de 167 páginas, com bastante ilustrações. O Atlas, propriamente dito, é dividido em 3 pastas, uma sobre nuvens, outra sobre ótica atmosférica e uma terceira envolvendo miscelâneas, tá? E se você abrir a pasta nuvens, vai encontrar outras pastas dentro dela, nuvens altas, nuvens médias, nuvens baixas, tempestades e características suplementares de nuvens. E aí você vai abrindo, abre a pasta de nuvens altas e encontra 3 outras pastas. Uma com imagens de nuvens tipo cirrus, outra cirrostratus e também cirrocúmulos, que são os 3 tipos básicos de nuvens de grande altitude. As nuvens médias, uma pasta para cada tipo, altostratus, altocúmulos e nimbostratus. E as nuvens baixas, também 3 variedades, estratocúmulos, cúmulos e stratus. Tá? Então aí vem as imagens organizadas e acompanhadas de legendas. A pasta de tempestades também tem 4 pastas internas, uma sobre a fenomenologia, sobre generalidades do fenômeno básico que constitui uma tempestade, outra sobre nuvens do tipo cumulonimbus, uma abordagem sobre danos causados por tempestades e uma escala de riscos de tempestades, para que qualquer observador possa avaliar a sua situação em tempo real e deduzir algo sobre o risco maior ou menor de ser colhido por uma tempestade. Nas características suplementares, nós temos várias pastas onde se abordam, por exemplo, a característica que ficou muito famosa em anos recentes, inclusive reconhecida somente agora, oficialmente em 2017, pela Organização Meteorológica Mundial, e denominada por eles de asperitas. Se você quer saber o que é uma nuvem com a característica suplementar asperitas, eu não vou dizer, compre o Atlas, porque você vai ficar sabendo. Céus caóticos, nuvens da variedade lenticulares,
Mama, que são nuvens com aspecto encaroçado, frequentemente ligadas a tempestades, mas não apenas nessas situações. Outras características mais raras, como píleus e fluctus, diferentes tipos de precipitação e também uma pasta sobre nuvens especiais. Nas nuvens especiais nós temos, por exemplo, aquelas produzidas pelo homem, que são conhecidas genericamente como homogênitas, nuvens produzidas por incêndios florestais, conhecidas tecnicamente como nuvens flamagênitas, nuvens que se originam nas vizinhanças de grandes cascatas ou cachoeiras, conhecidas como cataractagênitas, e nuvens produzidas pela umidade das matas, que são chamadas de nuvens silvagênitas. Está tudo aí no Atlas com riqueza de detalhes. Tá? Na pasta de ótica atmosférica, nós temos uma pasta sobre coroas, uma pasta sobre glórias, outra sobre nuvens iridescentes, uma pasta com imagens de halos, arco-íris, nasceres e ocasos do Sol, e aqui são 3 pastas, porque tem uma quantidade realmente muito grande de imagens. 3 pastas também sobre crepúsculos, tanto vespertinos, né, anoiteceres, quanto crepúsculos matutinos, amanheceres, e uma pasta com imagens a respeito de efeitos causados pela presença de cinzas vulcânicas na atmosfera terrestre. Na pasta de miscelânea, nós temos então imagens que mostram efeitos de poluição luminosa, imagens sobre o efeito da ilusão da Lua e uma pasta muito curiosa chamada pseudo-UFOs, pseudo-objetos voadores não identificados. Essa pasta reúne imagens que nós fomos obtendo ao longo do trabalho de confecção do Atlas e que geraram reflexos ou outros aspectos interessantes que poderiam facilmente serem confundidos com entre aspas, um disco voador. Tá? Então, o objetivo desse material aqui é ilustrar como a gente pode obter facilmente imagens que uma pessoa desavisada poderia interpretar de uma maneira completamente diferente. Todas as imagens obtidas e incluídas neste Atlas digital, elas foram coletadas em diferentes oportunidades do dia a dia, em viagens, em deslocamentos. E, detalhe, a maioria delas com câmeras de telefones celulares e smartphones. Tem também câmera digital, mas o grosso do material foi obtido com câmeras de smartphones. Nós temos um arquivo de aproximadamente 20 mil imagens atualmente, e dessas 20 mil imagens nós selecionamos cuidadosamente essas 1.840 que estão incluídas no Atlas. Nos apêndices da obra, nós encontramos uma tabela que permite estimar a distância aproximada de uma nuvem de tempestade. Outra tabela com a escala de ventos de Beaufort, que foi proposta no século XIX e ainda é usada hoje em dia. A escala Fujita para tornados. Não pensem que nós não temos tornados aqui no sul do Brasil, não, nós temos sim. Aliás, uma curiosidade, vou adiantar, isso está lá nos textos de apoio sobre tempestades, mas a região aqui do sul do Brasil, do norte da Argentina e do Paraguai, é a segunda região mais abundante em tornados no mundo. Nós só perdemos para o corredor de tornados lá nos Estados Unidos. Tá? Tanto é que os norte-americanos já estão deslocando equipamentos, inclusive aqueles caminhões com radares Doppler, etc., e já estão aqui no norte da Argentina fazendo pesquisa de campo. Tá? Então, a escala Fujita para tornados foi incluída aqui. A escala Saffir-Simpson para furacões, aí vocês vão dizer, mas nós não temos furacões. Temos sim. E o que foi o Catarina em março de 2004? Também abordamos esse fenômeno nos textos de apoio do Atlas. Nuvens especiais,
e depois temos também uma lista de livros e sites de interesse, tá? Sem objetivo, digamos, de ser uma lista completa, porque obviamente é impossível. Então, o Atlas ele vem no formato de cartela, com o pendrive incluído, tá? De um lado você tem em inglês e do outro lado você tem em português. Dentro do pendrive, cada arquivo tem em português e reproduzido também em inglês. Esse trabalho já foi remetido para fora do Brasil, inclusive, e para dentro do Brasil, para diversos colegas, do nosso querido professor Roberto André dos Santos, que é vice-presidente aqui da rede Ômega Centauri, um dos vice-presidentes, veio o seguinte comentário: parabenizo pela execução dessa obra monumental. Além do vastíssimo conhecimento necessário para fazê-la e do meticuloso método que tanto caracteriza o colega, percebe-se destacadamente o fôlego e a paciência que foram empregados. Meus amigos e minhas amigas, deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Vocês não sabem o trabalho que deu para fazer esse Atlas. Porque eu, além de ter que revisar uma a uma cerca de 20 mil imagens, depois a gente teve que fazer 2 procedimentos de seleção, né? Depois, com as imagens finalmente escolhidas, a gente teve que levantar informações como data, hora, local, orientação, se eu estava olhando para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o zenite, que é a vertical, tá? Organizar o material, depois olhar detidamente para essas imagens e escrever uma legenda para cada uma que fosse uma coisa inteligível, tá? Olha, foi um trabalho que demandou 2 anos e meio de esforço e eu vou dizer sinceramente, se eu tivesse no início ideia do sacrifício que seria necessário, eu não teria escrito, porque eu devo confessar, eu posso ser metódico, dedicado e tal, mas eu também sou preguiçoso, tá? Não tenho vergonha de dizer. Todo mundo deve ter um pouquinho de preguiça, né? Eu tenho um pouquinho até demais. Tá? Mas depois que tinha começado o trabalho, eu comecei a me apaixonar por ele e percebi que tinha que ir em frente. Tá? Mas a organização desse material todo foi realmente muito custosa. Foi recebido também um comentário do meu colega Jimmy Deguara, que é coordenador da Australia Severe Weather. Está aqui o site www.australiasevereweather.com. Recomendo uma visita a esse site, são milhares de fotos de tempestades, também tem textos explicativos, tem muito material lá. E ele me disse o seguinte: obrigado pela excelente surpresa do seu Atlas, até mesmo os meus filhos o estão admirando. Eu vou checar cada uma das imagens. Tá? Então, obrigado, meu amigo Jimmy, e sucesso aí com o seu site Australia Severe Weather. Também veio um comentário, que não está incluído aqui agora, da International Cloud Appreciation Society, a Sociedade Internacional de Apreciação de Nuvens, que é sediada na Inglaterra. Tá? Então, o trabalho já tem reconhecimento e divulgação internacional. Bem, agora nós vamos, na sequência dessa apresentação, fazer um breve passeio pela obra para que vocês possam ter uma ideia de como é navegar através do Atlas de Nuvens. Bem, então, continuando, vamos fazer um pequeno passeio em cima do nosso Atlas de Nuvens. Esta aqui, que vocês veem aí na tela, é a capa escrita em português. Tá? E agora vamos abrir aqui a pasta escrita em inglês. Tudo que tem em português está em inglês também, tá? Para que a obra possa ser entendida, né, em qualquer lugar. E vamos a seguir fazer um mergulho dentro do Atlas. Então você comprou o Atlas, recebeu o pendrive, abriu o pendrive e você vai encontrar as 4 pastas que eu falei.
prólogo, textos auxiliares de apoio, o atlas propriamente dito e os apêndices, né? Vamos abrir aqui a pasta dos textos de apoio para que você possa ter uma ideia do conteúdo. Então veja aqui, capítulo 1, classificação internacional de nuvens. Capítulo 1, Sistema Internacional de Classificação de Nuvens. A tradução para o português do primeiro capítulo, né? Capítulo 2, nuvens estratosféricas e mesosféricas. Capítulo 3, arco-íris, né? O arquivo em português correspondente ao número 2 está mais aqui embaixo, né? Tá lá embaixo, né? Aqui, ó, deve estar por aqui. Não estou achando agora. O capítulo 3, arco-íris e rainbows, né? Mesmo capítulo. Fenômenos de halos, ilusão da lua e assim por diante, tá? Temos aqui também aquele arquivo que eu falei sobre um PowerPoint disponibilizado pela Organização Internacional do Céu Escuro, que é uma entidade internacional que procura fazer uma conscientização para o problema da poluição luminosa. Eles autorizam a reprodução e divulgação desse material e nós estamos colaborando com a iniciativa deles, tá? Vamos abrir aqui, por exemplo, um desses capítulos. Vamos abrir o capítulo sobre a classificação de nuvens. Vocês podem ver que ele está consideravelmente ilustrado. Essas imagens todas aqui são reproduzidas do Atlas Internacional de Nuvens da Organização Meteorológica Mundial, a fim de manter uma padronização, né? Então, os tipos de nuvens são definidos, né, pela OMM e eles têm fotos padrão e essas fotos padronizadas estão reproduzidas aqui para a gente manter a uniformidade, tá? Bom, voltando, fechando esse arquivo, por exemplo, voltando para o Atlas, você tem aqui agora, vamos entrar no Atlas propriamente dito, na pasta número 3, e aí você encontra aquelas 3 pastas que eu falei: nuvens, ótica atmosférica e miscelânea, né? Se nós abrirmos a pasta de nuvens, aí você encontra a pasta de nuvens altas, nuvens médias, nuvens baixas, a pasta de tempestades e a pasta de características suplementares. Vou mostrar aqui um exemplo. Abri a pasta de nuvens altas. Então eu tenho cirrocúmulos, cirrostratos e cirros. Vamos abrir a pasta cirrocúmulos para a gente ver qual é a estrutura geral da obra. Então você tem uma capa e aí vai avançando os slides. Aqui é cirrocúmulos, nuvens altas. E aí a metodologia de apresentação é essa. Vem uma imagem ou sequência de imagens, tá? E logo em seguida a mesma imagem reproduzida com a explicação ao lado. Local, data e hora, direção em que estava apontada a câmera, a legenda em inglês e a mesma legenda em português, tá? E assim você vai passando. Aqui, por exemplo, é uma sequência de fotos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens obtidas uma em sequência da outra, tá? Onde nós vemos nuvens do tipo cirrocúmulos com uma estrutura muito fina. E aí então depois, ao final da sequência, as imagens são reproduzidas em tamanho menor, né? E ao lado vem local, data e hora, a hora sempre referida e a data também referida em tempo universal, que é a hora da Inglaterra, horário brasileiro, hora de Brasília, mais 3 horas, né?
direção em que estava sendo apontada a câmera e a legenda que vem em inglês e depois a mesma legenda em português. E assim a gente vai indo, passeando pelo Atlas, vão aparecendo novas imagens, depois a legenda, tá? Existem também algumas imagens de grande angular, de panoramas, imagens do tipo olho de peixe, como a gente costuma referir, né? Vou ver se localizo algumas aqui. Eu recordo que havia no Atlas, na pasta de cirrocúmulos, havia algumas imagens desse tipo. Veja aqui uma formação de cirrocúmulos do tipo undulatus. Isso tudo está explicado no texto. E aqui no final, vejam só essas imagens aqui, ó. Olha só. Isso parece as impressões digitais de Deus, né? Colocadas no céu. Isso aqui, meus amigos, não tem processamento nenhum, é apenas uma imagem de grande angular. Aliás, eu quero chamar a atenção para o fato de que nenhuma das imagens do Atlas passou por Photoshop, no sentido de aumentar ou diminuir brilho, contraste, intensidade de cor. O máximo que a gente fez foi aparar as arestas, os limites da foto, né? Excluindo alguma coisa que não seria interessante de ser mostrada, mas sem prejudicar o conteúdo da foto. Então, isso que está aparecendo aí foi o que apareceu realmente no céu naquele dia em que foi feita essa exposição. Aliás, essa aqui é parte de um conjunto de imagens são 4 sequências, né? E ali vem a identificação, local, data e hora, orientação da câmera e as legendas explicativas em português e inglês. Ok. Aí eu vou entrar aqui na pasta de ótica atmosférica. Aí você abre a pasta, tem diversas outras, né? Eu vou abrir a pasta de halos para mostrar um exemplo do que eu quis dizer anteriormente com membros desconhecidos da família de halos. Então aqui a gente se concentra em fenômenos de ótica atmosférica produzidos por cristais de gelo. E o mais comum é esse tipo de formação como esta que aparece aí, né? Que é o popular halo de 22 graus, porque tem um raio de 22 graus centrado no Sol. Inclusive aqui tem um solzinho falso, um parélio, também tem uma seção sobre parélios aqui. E nós conseguimos algumas imagens extremamente raras, como essas aqui que vocês estão vendo. Deixa eu escolher uma delas, ou vamos pegar o conjunto delas aqui. Um halo solar triplo. Embora o halo mais comum seja o halo de 22 graus, que é esse que aparece aqui por fora, vocês veem que aqui internamente tem um outro halo um pouquinho menor, mais apagadinho, e mais próximo do Sol um outro halo, e esses 3 halos são concêntricos. Conforme está dito aqui na legenda, medidas cuidadosas a partir da escala da imagem permitem identificar este halo menor, que aparece aqui mais próximo do Sol, como sendo o chamado halo de Van Buysen, que ele tem 8,3 graus de raio. E o halo que aparece no meio, esse mais fraquinho, mas bem maior aqui, ele tem um raio de
17,4 graus é conhecido como halo de Rankine, e o halo de 22 graus é o halo mais brilhante que está por fora, que é de aparição bastante comum. Para vocês terem uma ideia, o halo de 22 graus é produzido quando existem cristais de gelo em nuvens do tipo cirrus ou cirrostratus. Nesse caso aí era cirrostratus. E esses cristais têm forma de pequenos lápis sextavados, cristais hexagonais de gelo. Esses halos, como o de Rankine e o Van Buysen, são produzidos por cristais de forma diferente, cristais com simetria e formato piramidal. A ocorrência desses halos já está reportada na literatura, mas é extremamente rara. Então vocês vejam que imagiar dois halos raros ao mesmo tempo, junto com o halo de 22 graus, que é extremamente comum, né, é uma façanha notável. Né? Eu mesmo fiquei surpreso quando vi isto acontecendo no céu. Né? Então são exemplos de imagens que a gente encontra dentro desse atlas. Tá? Vou fechar aqui, deixa eu voltar aqui para o atlas, a miscelânea. Aqui temos então poluição luminosa, pseudo-UFOs e a ilusão da Lua. No caso de poluição luminosa, a pasta de poluição luminosa, o efeito aqui da reflexão, né, da luz das cidades em uma camada de estratocúmulos bem baixa. Aqui de novo, esse céu alaranjado, né, é um céu numa noite de chuva, nuvens muito baixas do tipo nimbo stratus, refletindo intensamente a luz de vapor de sódio das luzes das cidades. Vejam esse efeito aqui, né? A cidade ali embaixo e uma intensa reflexão. Isso tudo é luz parasita, né? Que no caso de não ter nuvem, vai direto para o céu e torna o céu de aspecto leitoso, dificultando por exemplo, as observações astronômicas. Mas isso aqui também representa perda de energia, desperdício de energia, porque essa luz que está se refletindo nas nuvens poderia estar aqui embaixo, na cidade, ajudando a melhorar a eficiência da iluminação. Né? Vamos fechar essa pasta. Vamos dar uma olhadinha aqui nos pseudo-UFOs. Olha só. O que é isso? O que será isso? Comprem um atlas para saber. Essa imagem aqui, ó, parece alguma coisa voando no céu, né? Muito distante. Um perfeito objeto voador não identificado, visto de uma grande distância. Na verdade, isso aqui não é o céu, meus amigos. Isso aqui é a parede lá da casa da minha esposa. E aquela coisinha ali era um grãozinho de pó que tinha aderido na parede. Vejam como é fácil falsificar imagens de discos voadores. Né? Só tem uma sequência de imagens aqui, ó. Essa aqui também. Né? O que significa isso? Essa foto foi feita em Imbé, aqui no litoral gaúcho. Não é nada, é apenas a imagem desfocada de um pássaro pousado num dos fios que se conecta com esse poste ali que não aparecem bem na imagem. Tá? Mas eu tenho imagens aqui, bom, isso aqui é um disco voador pousado, né? Esse é um disco voador autêntico pousado, né? Isso é ali em Santo Antônio da Patrulha, aqui na região do litoral gaúcho. É um hotel-motel. Hotel e motel. Tá?
Parece a nave Júpiter 2 do seriado Perdidos no Espaço, né? Produzido nos anos 1960. Então, o Araújo Viana lá também é um OVNI, então. Como? O Araújo Viana também é um OVNI, né? Lá em Porto Alegre, o auditório Araújo Viana. Por que não? Eu fico me perguntando por que as fotos de discos voadores não são tão nítidas quanto essa, né? São sempre borrões e fotos tremidas, etc. Não tem uma imagem de boa qualidade. Eu incluí aqui, eu vou ver se eu localizo, porque afinal não são tantas imagens assim, mas vejam essa aqui, por exemplo, né? Um disco voador voando rasante próximo das árvores. Que nada, isso é um extrato, isso é uma nuvem lenticular, do tipo provavelmente um cúmulo, um extrato cúmulo, né? E eu tenho aqui uma imagem, deixa eu ver se eu passo mais rápido aqui até. Bom, essa imagem aqui também, né? Essa aqui apesar de que na projeção aí não está muito boa, né? Mas vejam só, essa aqui está melhor. Vejam só, pelo menos 2 discos voadores sobrevoando o céu, né? Isso é lá na cidadezinha de Calafate, na Patagônia Argentina. E são 3 discos voadores, né? Na verdade, são os reflexos das luzes internas da confeitaria e padaria Dom Luiz. Excelente, o café da padaria e confeitaria Dom Luiz em Calafate é maravilhoso. E as luzes estavam se refletindo na vidraça da fachada do prédio. Uma reflexão interna, eu estou fotografando do lado de dentro, né? Eu estou dentro da confeitaria, saboreando um cafezinho e tal, e tirei essa foto. Vejam só, né? Aparentemente 2 ou 3 discos voadores. Aqui na foto, quando você abrir o pendrive no seu computador, você vai ver mais 3 ou 4. Aqui na projeção está perdendo um pouco de qualidade, né? Tinha uma esquadrilha de discos voadores sobrevoando a cidade de Calafate. Cidade que também é muito gostosa por uma outra curiosidade. É a única cidade que eu conheço até hoje que não tem nenhum semáforo. Nenhum semáforo. Você circula tranquilo por todas as ruas sem nenhum semáforo. O tráfego aéreo não precisa. Bom, mas o tráfego aéreo... mas tu tá tirando onda comigo, Capitão Kirk? O Capitão Kirk aqui atrás das câmeras, tá? Como sempre, né? Nosso competente e querido Tiago Basso. Eu estou procurando aqui uma imagem que eu fiz, foi até aqui perto. Vamos ver se eu acho. Olha essa aqui, ó. Essa aqui foi lá na minha casa. Vocês viram o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Do Spielberg? Parece um farol de uma nave extraterrestre voando baixo acima do mato, né? Na verdade é apenas o holofote que o meu vizinho instalou na parede da casa dele, né? E que perturba os bichinhos lá de noite, né? Quer dizer, o senso de ecologia do cara é fantástico, né? Em vez de manter tudo apagado, olha ali, ó. O que será isso? Esse eu não tenho a menor ideia do que possa ser. Mas certamente não é um disco voador. Eu vi um objeto voando. Deixa eu ver se ele deve ser um dos últimos aqui. Creio que é, não me lembro bem, que são tantas imagens. Olha esse outro aqui, ó. 2 objetos voadores não identificados no amanhecer, fotografados na Freeway, rodovia BR-290, Porto Alegre, Osório. O que será isso, meus amigos? Gotas de chuva no para-brisa do meu veículo. Então é facílimo, né, fazer fotos de discos voadores. Os ufólogos que andam por aí podem me contactar, porque eu estou cheio de imagens.
Agora, esse aqui, essa sequência, essa que eu estava procurando, essa sequência de imagens, são 3 imagens, olha ali. Isso foi feito em Novo Hamburgo e retrata um objeto em movimento. Este é verdadeiramente um objeto voador não identificado. Mas provavelmente era um drone, né, voando. Era um drone, provavelmente. Um pouco distante, cruzou o céu todo em cerca de 1 minuto, mais ou menos, 1 minuto, 1 minuto e meio, né, e não produzia barulho, não era um avião, não era um helicóptero, e como eu coloquei ali, talvez um drone. Mas até a prova em contrário, né? É o melhor exemplo de um UFO verdadeiro que eu consegui coletar em 20 mil imagens ao longo de 15 anos de fotografia do céu. Bom, e aí depois, retornando aqui para o menu principal, né? Vem a pasta de apêndices, onde você encontra os apêndices que nós nos referimos antes, com destaque para o apêndice E, que é o apêndice de nuvens especiais, que são aquelas que eu falei antes, né? Produzidas em cascatas, em incêndios, e também pela umidade das florestas, enfim. E também aquelas trilhas de condensação de aeronaves, produzidas pelo deslocamento de aeronaves em grandes altitudes. Nós temos uma pasta lá dentro do Atlas somente sobre essas trilhas de condensação, incluindo alguns efeitos bastante interessantes que são um tanto raros de se observar. Bem, então até aqui um passeio, né, por este nosso Atlas digital de nuvens e ótica atmosférica, publicação da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. Bem, meus amigos, agora para finalizar a nossa apresentação de hoje, vamos ver como é que a gente pode fazer para vocês adquirirem um exemplar do Atlas Digital de Nuvens e Ótica Atmosférica, publicação da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica e uma realização da KC Produções, qualidade desde 1992. É muito fácil. O preço especial de lançamento desta obra é de R$ 89,90, onde já estão incluídas as despesas postais. Você pode mandar um e-mail com o seu pedido e o seu endereço completo para kcproduções1992@gmail.com e fazer um depósito no valor correspondente, né, no Banco Banrisul. Os dados estão aí: Banco 041, agência 0410, conta 39178-136.0-2 para este CPF. Existem outras formas também mais tradicionais. Se você preferir, você pode enviar o seu pedido diretamente para o autor, pode mandar diretamente para a gente, acompanhado com um cheque nominal, ou então remeter o valor por vale postal. Para Caixa Postal número 109, CEP 95.590.000, Tramandaí, Rio Grande do Sul, Brasil. Mas esperem um momentinho. A KC Produções está com uma promoção especial de verão. Se você adquirir o Atlas entre 1º de dezembro de 2019 e 29 de fevereiro de 2020, vai pagar apenas R$ 69,90. É isto mesmo, meus amigos. De R$ 89,90 por somente R$ 69,90 com as despesas postais incluídas. Então, não perca esta oportunidade e encomende o seu exemplar agora mesmo.
Nós gostaríamos de lembrar ainda que, de conformidade com os estatutos da rede Ômega Centauri, uma parte dos valores arrecadados com a venda deste Atlas será destinada a instituições filantrópicas que cuidam de pessoas ou animais abandonados. Então, além de adquirir um excelente trabalho, você vai estar ajudando pessoas e animais que estão desamparados. É simples assim, e você recebe o seu exemplar diretamente em sua casa através do correio. Prestigie, divulgue esta iniciativa e desde já agradecemos pelo seu apoio. Até a próxima oficina de astronomia.